Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre os 369 anos de Jacareí. A cidade é um organismo vivo e sempre está em constante movimento. E quem traz vida às ruas de Jacareí são os próprios moradores, que ressignificam culturas e ocupam os espaços públicos do município todos os dias. Muito além de morar aqui, os cidadãos de Jacareí necessitam se identificar com a cidade. Para conversar com a gente sobre o processo de identidade regional, está aqui conosco hoje o artista visual Rafael Raico. Rafael é idealizador do evento coletivo, elaborou e dirigiu 7 projetos com foco na pesquisa sobre a cultura, o identitário e o imaginário regional e territorial de Jacareí e do Vale do Paraíba. Seja muito bem-vindo, Raico. Que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do trabalho que a gente realiza aqui em Jacareí. A gente estava falando no primeiro bloco com a Patrícia Cruz, que ela é museóloga, sobre essa questão da identidade da cidade, de você se reconhecer na história do município, né? A gente tem aí na tela algumas imagens dos trabalhos do Raico. Raico, enquanto vão passando essas imagens belíssimas do seu trabalho, já te parabenizo desde agora, eu queria que você falasse um pouquinho, comentasse aqui pra gente um pouco sobre esses trabalhos, sobretudo em relação a isso que eu acabei de te falar, sobre essa identidade da história de Jacareí, né, que completa aí agora, neste mês de abril, seus 369 anos. Essas imagens que estão aparecendo, elas foram reunidas desde 2011, que a gente tem um coletivo, né, que é um evento coletivo. Antes disso, eu já desenvolvia um trabalho pensado na cidade, né? Só que em 2011 a gente consolidou um grupo e a gente resolveu, vamos colocar essas imagens para as pessoas poderem, né, vamos compartilhar isso, né? Então a gente iniciou alguns projetos com a ideia de transformar essas imagens em peças gráficas, né? E todas elas de alguma maneira representam a cidade, né? A gente trabalha com a ideia de que a identidade, na verdade, não é um elemento fixo, né? Ela não é algo definido. A gente trabalha com a ideia de identidade viva, que ela é construída a todo momento, né? E pensando nisso, a gente não tenta também definir uma identidade em nenhum momento. Essa não é a nossa pretensão, falar, essa imagem representa Jacareí. Então a gente entende que os temas, na verdade, são pistas que a gente tem para tentar encontrar um pouco dessa identidade e ajudar a refletir. O grupo, assim, enquanto o meu trabalho, assim como o trabalho do coletivo, a gente tenta, na verdade, fomentar essa reflexão, trazer discussão a partir das imagens, né? Não é uma tradução da cidade, é uma representação, então, né? Porque nas suas artes a gente não tem como olhar e não, para quem é da cidade, não enxergar Jacareí, né? Porque ali você vê o Rio Paraíba, o jacaré, a capivara. Então, de onde nasceu essa necessidade nas suas obras de representar esses símbolos que tem aqui na cidade? Eu acho que essa coisa de você ver Jacareí tem muito a ver também, para mim é natural. Desde pequeno, assim, eu gosto de andar pela cidade, eu gosto de me relacionar com a cidade, andar a pé, à toa, assim, passar, observar. Eu tenho esse hábito mesmo e sempre tive essa curiosidade de parar, desenhar nos espaços públicos. Eu gosto, mesmo que não seja a temática da cidade, eu gosto de sentar numa praça para desenhar, de estar ali. E eu acho que isso foi ganhando com o tempo uma cara, né? E assim, essas temáticas, como eu falei, na verdade elas surgem primeiro de questionamentos, assim. Geralmente, por exemplo, a gente fala sobre o transporte público, né? A gente fala sobre a questão da bicicleta, do espaço da bicicleta, e aí a gente se depara com essas bicicletas, com as cestas amarradas, ferramentas na bicicleta, a gente começa a observar, olha só como que é o jeito, né, da cidade, a partir dos pequenos detalhes. São detalhes pequenos que a gente, por meio da arte, consegue lançar luz nisso e transformar em algo simbólico. Levantar questionamentos, igual você disse. Levantar mesmo, questionamentos, né? Eu acho que essa é a principal, dentro do nosso processo, é o principal ponto que a gente se utiliza. A gente não tem muita pretensão, como eu falei, de vamos criar algo que represente Jacareí. Isso surge, isso acaba sendo uma consequência. Mas sempre surge de um questionamento
Eu acho que não tem uma imagem que a gente produz que não conte uma história, assim, sempre tem uma história por trás, assim, né? Eu acho que E sobre porque é muito importante o trabalho da identidade, né, de você identificar o município. Você estava contando, né, que você tem até um livro, né, de um projeto que você rodou 8 cidades, né, junto com a sua equipe do Vale do Paraíba, levando essa questão da arte, né, dessa representatividade da cidade, e vocês tiveram um retorno das pessoas que ali vocês convidaram para participar. E aí surgiu esse sentimento de reconhecimento. Qual que é a importância para o município e para quem mora, né, na cidade, ter isso em questão, que eu te pergunto, é questão social, de ter essa identidade? Sim. Você se referiu ao projeto do Ponteio, que a gente rodou 8 cidades do Vale, depois de ter essa experiência já de trabalhar isso em Jacareí. Então a gente ficou por 5 anos trabalhando a questão da identidade aqui, falamos, vamos entender como é isso na região também. E aí a gente ocupava os espaços públicos e questionava as pessoas o que representa a sua cidade, como que é isso, e convidava eles a produzir, né? Eu acho que uma das coisas que acontece é que às vezes a gente fica anestesiado no espaço que a gente convive. Tanto é que quando a gente viaja, a gente vê mais beleza nos espaços fora do que no nosso próprio local. Então a gente fica um pouco anestesiado nesse sentido. E eu acho que uma coisa importante é dar uma chacoalhada mesmo. Assim, a arte faz isso, ela proporciona diversos processos que te permitem enxergar essas coisas que estão ocultas, né? É um novo olhar, né? É um novo olhar. Ela permite você se distanciar, estranhar, ela permite você refletir, né? Observar com calma. Tudo isso faz você enxergar em pequenos elementos algo que parecia simplesmente algo comum, né? Passa a ter uma identidade. Sim. E aí, no caso, por exemplo, essa questão do olhar que a gente está conversando agora, desenvolver para quem mora aqui um olhar de turista, né? Também um olhar de quem está de fora e acabar valorizando o que tem aqui. Porque a gente estava, igual a gente estava conversando no primeiro bloco, a gente tem um rio que corta a cidade, né? Um rio histórico e outras questões também culturais. Por exemplo, né? O bolinho caipira. O bolinho caipira, quando a gente vai para outras cidades, é um choque, né? Porque a gente chega lá e não tem o bolinho caipira. Aqui a gente cresce com ele nos eventos, né? Na festa junina, e fora dessa época também a gente tem o bolinho caipira. Quando a gente vai para outras cidades, a gente não tem. Então é uma questão nosso, né? De identidade cultural. E aí, no caso, só que no dia a dia é difícil você manter essa disciplina e forçar o olhar pro diferente da cidade. Então a arte, ela traz isso, né, Raico? Sim. Eu acho que tem um pouco também do comprometimento da pessoa em perceber realmente o valor do espaço onde está. Existe um comprometimento, não é uma coisa simples mesmo, né? É algo complicado, é natural que a gente se sinta anestesiado nesse processo. A gente fala que a identidade, ela é um processo de construção social, só que ela também se percebe a partir do contraste. Percebo a minha identidade do lado do outro, e é aí que eu sinto o choque, né, de identidade. E aí que é importante, a gente tem de identidade como uma construção, que significa, eu vou olhar para o outro, eu vou perceber o outro e vou construir também a minha identidade junto. Tem coisa que serve para eu falar assim, não, exatamente é assim que eu gosto de ser. Tem coisa que me abala, falo assim, não, posso pensar diferente, né? Então, esse processo de identidade é também aprender a viver com essa construção, né? Você estava falando do fato da gente acabar se perdendo um pouco também nesse processo, assim. Eu acho que existe uma problemática quando a gente fala de identidade, que é a homogeneização cultural. Isso é um problema que a gente percebe que a nossa sociedade, ela absorve muito mais o que vem de fora. Como eu falei, é difícil perceber o que está dentro. Então é um processo de, vamos dizer, até de militância mesmo. Quando se fala de identidade nesse processo, é um processo de militância de você combater um pouco essas referências externas para não deixar soterrar
o que a gente tem aqui. Que é muito rico, né? Que é muito rico, e geralmente o que é muito, tem mais valor é o que é mais, como que eu posso dizer, fácil de ser... Manipulado? Não manipulado, mas precisa de atenção. Esquecido, né? Precisa de atenção, sim. Então eu acho que existe sim um empenho em procurar essas coisas. Se a gente deixar passar batido, a gente vai ser soterrado. Tem um exemplo assim, eu vejo muito nos para-brisas de carro umas bandeiras americanas. Só. Acho que todo mundo tem direito de gostar e tudo mais, mas tem gente de repente que nem pensa que aquilo, o fato de eu estar colocando aquilo, eu estou negando outra coisa. E o que eu estou negando, né? Isso é uma coisa que a gente gosta de falar. Sempre eu estou negando algo de alguma maneira. Quando você assume algo, você nega algo. Você acaba negando algo também. Assim, a pergunta que a gente faz é o seguinte: quem dá as cartas na construção da nossa identidade? Somos nós? Vem de fora? Eu acho que se a gente tiver essa consciência, isso vai ficar muito mais fácil conversar sobre identidade, construir uma identidade, né? E aí a gente entra também naquela questão do local, né? De você pensar globalmente e agir localmente. Essas ações que vocês fazem aqui na cidade de Jacareí por meio da arte, ela também reeduca esse olhar para a valorização da cultura, não só jacareense, né? Não só da nossa cultura aqui na cidade, mas também uma cultura brasileira, né? Porque a cidade, Jacareí, tem assim como está sendo pesquisado agora por meio do museu, toda essa questão de uma presença na história do Brasil. Né? Ainda está sendo pesquisado e descoberto ainda, mas tem muito isso também, desse resgate. Você também enxerga dessa maneira, Raico? Sim, eu acredito que tem duas questões importantes nisso daí. Quando a gente está falando, principalmente nesse sentido, a gente tem a cultura caipira. A cultura caipira, a gente entende que ela é uma cultura extremamente sábia, assim, né? A gente vê hoje tendências como minimalismo, a gente vê que está extremamente, né? A gente vê a questão da cultura do orgânico, do natural, a gente vê o êxodo urbano hoje, as pessoas indo para a área rural buscando essa sensação, até mesmo no modo de se fazer as coisas, né? De ser da cultura caipira. Isso a gente está importando algo que aqui há muito tempo já se fazia, né? Então a gente esquece de olhar para modo de fazer nosso e busca de fora e depois dá o nome importado para aquilo. Então isso é bem complicado. Só que também tem uma coisa delicada quando a gente fala da cultura caipira, assim como de qualquer tema que a gente vai falar, a gente também tem muito cuidado, que é não superficializar o tema, sabe? A gente não gosta muito de trazer, por exemplo, a cultura caipira como um elemento que pode ser pejorativo futuramente. Então, a gente gosta de fazer algo que trabalha a discussão. A cultura caipira é algo extremamente rico para ser discutido, mas também é muito perigoso a gente tratar do tema de maneira errada, superficial e superficializar o tema. Ou seja, a pessoa chega no tema, bate e volta e não se aprofunda. É complexo. É importante falar, é extremamente interessante e rico, temos muito a aprender, mas tem que ter respeito e cuidado para se falar disso também. Porque é uma cultura de muitas décadas, né? Igual você falou, é complexo, tem muita coisa por trás e tem que ter esse respeito, né? Pela nossa história. Sim, construída aqui, né? A maneira de se fazer as coisas, a alimentação. Hoje em dia, por exemplo, acho que todo mundo está buscando, até com a pandemia, está buscando uma alimentação ali, mais saudável e tudo mais. E se você for pesquisar, você sempre vai cair ali no jeito que o caipira fazia coisa. Pô, cara, assim, faz muito mais sentido, né? É muito mais fácil. Ou seja, as coisas estão aqui, mas é como eu falei, a gente acaba tendendo a dar mais valor, porque se o cara pegar isso, colocar um nome lá... né, estrangeiro... tem uma música até que fala assim, se mandioca fosse importada, farinha era comida de bacana, entendeu? Tipo, uma coisa assim. Então, e aí sobre esse seu processo, né? Você já está há muito tempo, né? Você é artista, é reconhecido aqui na cidade. Qual que é a sua
um balanço, digamos assim, né? O que você enxerga, o que você tem como expectativa sobre o jacariense em relação à própria cidade, né? Você acha que agora já tem mais esse reconhecimento, já tem mais essa valorização aqui da cidade? Eu acho que a gente tem um avanço grande, principalmente falando aqui, a produção cultural de Jacareí é extremamente rica. Só quem sai para fora e vê, volta e vê, aqui tem muita gente boa produzindo arte, assim, cada vez cresce mais. Isso daí, sim, eu tenho que falar que a gente tá bem. Principalmente até com a questão da lei de incentivo, né? Nós temos um lado da lei de incentivo que é interessante, que é fomentar a partir dos produtores esse diálogo sobre Jacareí. Você vê que grande parte dos projetos hoje falam da cidade, é quase um movimento sobre a identidade de Jacareí. Se a gente for parar para ver, é quase um movimento, se a gente juntar tudo numa exposição, que eu acho que seria uma ideia bem legal. A gente tem quanto isso é um movimento, né? Por outro lado, eu também acho que a cidade vem perdendo um pouco esse envolvimento do cidadão em si, né? Eu acho que no dia a dia, antigamente a gente saía mais para a rua, eu via mais interação das pessoas com a rua, com o espaço público. Hoje em dia eu sinto que a cidade está se transformando bastante num espaço apenas de transitar, de dormir, e isso está aumentando, assim, eu percebo um pouco isso. Eu sinto quando eu vejo, por exemplo, a Praça do Rosário, que era um espaço onde se ensaiava o break ali, né? Porque eu gostava de ir lá ver o pessoal dançar break. Cadê o pessoal do break, sabe? Isso era praticamente uma tradição. De repente, de um dia para o outro, a gente não vê mais. A utilização do espaço público, dos coretos, né? Eu acho que isso é um pouco abandonado mesmo. A questão da importância da continuidade, né, Raico? De começar um projeto, uma arte e ter a continuidade dele no município, né? Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Raico trouxe aqui alguns livros para mostrar pra gente, ele tem bastante material, né? Ele participa de muitos projetos. Então, para quem quiser conhecer, ver essas artes belíssimas aqui na cidade, é só acessar o site desinvento.com.br. E eu gostaria que o Raico deixasse os seus contatos para caso as pessoas queiram adquirir, ter o livro com as suas obras, como que elas conseguem? Nós temos o site, que é desinvento.com.br, que na verdade é meio como a gente se comunica, principalmente. Nós temos um Facebook, mas não é a pegada do coletivo, na verdade. A gente se comunica por conta do site, e ali a pessoa pode entrar em contato com a gente. Pode entrar em contato comigo também, raicorafael@gmail.com, né? E aí a gente tem algum material para distribuir ainda. E tem material novo que está chegando. A gente acabou de fazer o mapa do viveiro municipal, está sendo distribuído, é importante falar já, no arquivo público e no viveiro, só que com a pandemia a gente fica tudo fechado, por conta dos horários de abertura dos espaços, mas isso após a pandemia eu acho que isso vai fluir. Mas pode entrar em contato, a gente tem ainda exemplares do livro, temos postais, temos algumas peças para distribuir, porque toda a produção nossa, ela é desenvolvida e transformada em peças gráficas para poder se distribuir. Tudo é gratuito. Difundir tudo que está exposto. Exatamente, né? Foi o método que a gente desenvolveu para poder fazer a difusão da nossa obra mesmo. Assim, a gente não é de galeria, de museu, a gente é da rua, mas produz no estúdio, né? É um método assim, híbrido. Um pouco diferente. Diferente. Muito obrigada, Raico, pela sua presença. Muito obrigada por ter topado vir aqui conversar com a gente sobre esse papo gostoso da identidade da nossa cidade, nesse TV Câmara entrevista especial de comemoração dos 369 anos da cidade. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, e tomara que todo mundo também possa olhar para a cidade com esse carinho e encontrar esses sinais aí de identidade por aí. Obrigadão.
Assim seja, muito obrigada. O TV Câmara Entrevista fica por aqui, já acabou, mas você pode acompanhar outros episódios e sugerir temas em nossas redes sociais. No Facebook e no YouTube é só pesquisar TV Câmara Jacareí e ficar por dentro de todas as nossas estreias. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Tchau!